Bem, amigos, agora nós vamos comentar sobre uma outra modalidade de extinção do contrato de trabalho que também é importantíssima em provas. Nós estamos comentando, sobre essas várias modalidades. Muita atenção com a justa causa, com a culpa recíproca e com a extinção por acordo que nós falaremos agora. Daldi, por que é tão grande a importância em provas dessa extinção por acordo? Porque ela é a mais nova delas. Tá legal? Ela foi criada, foi regulamentada por meio da reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017. Por meio dessa extinção por acordo, o que vai acontecer? O empregado e o empregador, eles sentam ali numa mesa, eles vão negociar e eles vão, de comum acordo, extinguir o vínculo contratual. Até então, não havia na CLT, na legislação trabalhista, essa possibilidade de ambas as partes convencionarem o fim do vínculo contratual. Então, por isso que se diz que a reforma trabalhista veio a regulamentar esse distrato do contrato de trabalho. Legal? A extinção mediante comum acordo. Entendido até aqui? Agora, nós temos que conhecer, principalmente, quais são as verbas devidas nesta modalidade extintiva. Legal? Venham aqui comigo, nós vamos estudar juntos o artigo 484-A da CLT. Olha só. 484-A da CLT, inserido por meio da reforma trabalhista. Diz o seguinte: o contrato de trabalho poderá ser extinto mediante acordo, então extinção por acordo, entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. E aí vem, pessoal, nós vamos ler aqui com calma estas parcelas, são elas que realmente despencam em prova quando o tema é extinção por acordo. Olhem só, o grande mote da criação da extinção por acordo eram aquelas situações em que, muito comum, situações inclusive de fraude, em que o empregado chegava para o empregador e fala: olha, senhor empregador, eu não quero mais trabalhar aqui, mas eu também não quero pedir demissão. Vem cá, será que você não me... Vamos fazer aqui um acordo informal e você me demite aí, para que eu possa receber, eu possa sacar o meu FGTS. Tá legal? Me demite aí, porque na dispensa sem justa causa, eu posso, em alguns casos, receber o seguro-desemprego. Então era muito comum essa situação, esse acordo informal. O empregado pedia para o empregador demiti-lo, tá legal? A fim de que ele pudesse ter acesso a algumas parcelas. E na ideia, no intuito de mitigar, de reduzir esse problema, foi regulamentada essa extinção por acordo, de modo a formalizar este acordo entre empregado e empregador. Agora, vamos estudar aqui as verbas devidas nesta situação. E o macete, amigos, para você não errar questões de prova sobre esse assunto é o seguinte: existem apenas duas parcelas, duas importâncias que são pagas pela metade. Legal? Apenas duas parcelas são pagas pela metade. As demais são pagas integralmente. Legal? O que você tem que saber? Basicamente são essas duas parcelas pagas pela metade. Legal? Vem cá, vamos aprender aqui, vamos decorar juntos? Olha só. Na extinção por acordo, são pagas pela metade o aviso prévio, se for indenizado. Tá legal? O aviso prévio, se for indenizado. Ah, Daldi, se for trabalhado, amigos, se o aviso prévio foi trabalhado, se o empregado trabalhou, aí eu tenho que pagar integralmente, sob pena ali de o empregador se enriquecer ilicitamente. Tá legal? Então, se o empregado trabalhou, durante o aviso prévio, eu pago integralmente. Agora, se for aviso prévio indenizado, aí é uma das duas parcelas pagas pela metade. Tá legal? A outra parcela paga pela metade é a famosa indenização rescisória, indenização sobre o saldo ou recolhimento do FGTS. Legal? Então estas são as duas parcelas pagas pela metade. Aviso prévio indenizado e aquela indenização rescisória ou multa do FGTS. Normalmente, ela é de 40%, não é verdade? Essa é a regra geral. Sendo a metade de 40%, na extinção por acordo ela seria paga à base de 20% de tudo aquilo que o empregador depositou no custo do contrato de trabalho.
Tá legal? Então anote, grave aí a extinção por acordo. 2 parcelas são pagas pela metade, as demais são pagas integralmente. E é isso que nos diz aqui o inciso 2º. São pagas na integralidade as demais verbas. As demais verbas trabalhistas. Tá legal? Então, olha só. Daldi, férias proporcionais. Pagas integralmente. Tá legal? 13º proporcional, pessoal. Pago integralmente. Legal? Saldo de salário, claro. Pago integralmente. Então, as demais parcelas continuam sendo pagas integralmente. Legal? Entendido até aqui? Agora, nós vamos passar aqui a leitura dos parágrafos 1º e 2º. O parágrafo 1º diz o seguinte. O parágrafo 1º diz lá. A extinção do contrato prevista no caput deste artigo, ou seja, extinção por acordo, permite a movimentação da conta vinculada, junto ao FGTS, ou seja, permite que o empregado saque o seu FGTS, mas para não permitir ali tudo, para não entregar logo de bandeja ali todo o saldo junto ao FGTS, o legislador limitou a 80% o saque desse valor. Legal? Então ele pode sacar o FGTS, mas pode sacar até no máximo 80% do seu saldo, 80% do valor dos depósitos. Tá legal? 20%, ou seja, os 20% remanescentes, eles continuam presos lá na conta vinculada junto ao FGTS. Legal? Continuam vinculados lá junto ao FGTS. E o parágrafo 2º diz que a extinção por acordo não autoriza o recebimento do seguro-desemprego. Legal? Então, anote aí, recebe pela metade aviso prévio se indenizado e a multa é rescisória. O restante recebe integralmente. Gravou aí as 2 parcelas? Legal. Quanto ao FGTS, pode sacar, mas saca até 80%, mas não recebe o seguro-desemprego. Tá legal? Porque esse desemprego aqui é involuntário e a resposta é não. Tá legal? Porque o empregado, se ele acordou, né, se ele buscou, ele manifestou a sua vontade também no fim de extinguir aquele contrato. Então aquele desemprego não é involuntário, não recebe seguro-desemprego. Legal? Amigos, uma dúvida muito comum é confundir estes 2 percentuais aqui de 20% que a gente comentou. Olhem só, pessoal. Para que você não confunda este trecho, vejam aqui. Aqui na linha B, aqui do inciso 1º, nós falamos que é paga pela metade a indenização sobre o FGTS. Legal? Normalmente, esta multa, essa indenização de 40%, se ela é paga pela metade, ela seria paga à base de 20%. Legal? Por uma coincidência, olha só, uma coincidência, o legislador acabou autorizando também o saque do FGTS e limitando este saque a 80%. E eu disse para vocês que os outros 20% continuam presos lá na conta do empregado junto ao FGTS. E muita gente pode ver esses 20% aqui de cima e ver esses 20% aqui de baixo e fala, Daldi, eles não são a mesma coisa? A resposta é não. Pessoal, olhem só. Estes 20% aqui do saque, né, eles são valores que já eram do empregado, legal? E constavam de sua conta vinculada lá junto à Caixa Econômica Federal. Então é a seguinte situação. Imagine só, nós vamos simplificar aqui o nosso exemplo, mas imagine que o empregado possuía R$10.000. R$10.000 junto à sua conta vinculada lá na Caixa. Tá legal? R$10.000 era o saldo lá dos depósitos, o saldo acumulado lá dos depósitos. Muito bem. Então, se ele extingue, se o contrato dele é extinto por acordo, o que vai acontecer? Ele pode sacar isso aqui? Pode, né? Nós já vimos que ele pode sim sacar. Mas como ele não pode sacar tudo, ele vai lá e saca 80%, ele sacou
R$ 8.000. Legal? Sacou 8 mil e ficaram lá, agora, outros R$ 2.000 continuam presos, continuam trancafiados na junta ao FGTS. Legal? Ele vai poder sacar esses R$ 2.000 quando ele se enquadrar em outra hipótese de saque, né? Por exemplo, enfim, ele for dispensado, né? Vamos supor que ele é contratado novamente, é dispensado sem justa causa, aí ele saca integralmente, ele saca inclusive esse valor que fica retido lá. Tá legal? Mas neste contrato aqui, nessa extinção contratual, ele sacou os R$ 8.000 e R$ 2.000 ficaram para trás, ficaram presos lá no FGTS. Tudo bem? Agora, amigos, o que vai acontecer? Quanto aos outros 20% que nós estávamos comentando, eles se referem à metade da multa rescisória. Então, o que vai acontecer? Além de pagar o aviso prévio indenizado pela metade, além de pagar ali férias, 13º, saldo de salário, o empregador vai ter que colocar a mão no bolso e pagar ao empregado uma nova multa, novos valores, que são, por coincidência, 20% de tudo aquilo que ele tinha depositado lá no FGTS. Tá legal? Então, é importante nós percebermos que estes 20% aqui da indenização sobre o saldo do FGTS representam novos valores. Não são estes R$ 2.000 que ficaram retidos lá no FGTS. Tá legal? Então, aqui neste caso aqui da multa rescisória, o empregador vai lá, coloca a mão no bolso, pega mais ali um determinado valor, dá ao empregado, tá legal? E estes valores que estão sendo dados aqui a título de indenização rescisória, eles não se confundem com aqueles R$ 2.000, aqueles 20% que ficaram retidos junto ao FGTS. Tudo bem? Entendido até aqui? É apenas uma coincidência de números, tá legal? Uma coincidência de números que muitas vezes suscita ali algum tipo de dúvida. Agora, nós vamos ver aqui duas questões de prova sobre esse assunto para que o tema fique bem claro. Esta primeira questão menciona lá a situação da Joana, que trabalha em uma padaria, tanto o empregador está insatisfeito como a Joana está insatisfeita e, por mútuo acordo, eles decidiram extinguir o contrato de trabalho. E aí vem, nessa situação, Joana terá direito a quê? E se nós formos examinar estas 5 alternativas, nós veremos que a letra E é o meu gabarito. Tá legal? A Joana terá direito a metade daquelas 2 parcelas, ou seja, indenização sobre o saldo do FGTS. Tá legal? Diz ainda que ela terá direito a metade do aviso prévio se indenizado. Legal. Diz que ela pode sacar, pode movimentar a sua conta do FGTS até 80%. Bacana. Mas ela diz que ela terá direito a receber a integralidade das demais verbas trabalhistas. Legal. Mas ela não terá direito ao seguro-desemprego. E é isso aí que nós comentamos. Legal? Agora, uma questão mais aplicada, que nós vamos inclusive exercitar aqui um pouco dos cálculos. Olha só. Vejam este item, ele é muito legal, eu gosto muito dessa questão para a gente trabalhar a extinção por acordo. Então diz o seguinte, Aristóteles é empregado da empresa Grécia, recebendo como salário a importância de R$ 2.800 mensais. Esse aqui é o salário do empregado. Legal? Possui na sua conta vinculada do FGTS R$ 4.000. Então, o saldo do FGTS é igual a 4.000. Beleza. Aristóteles e sua empregadora pretendem celebrar acordo para rescisão contratual. Nesse caso, o empregado terá direito de receber aviso prévio indenizado, indenização sobre o saldo do FGTS e saque do FGTS, respectivamente nos valores de. Pessoal, vamos aqui começar pela parte mais fácil, né? Eu sei que ele pode sacar sim o FGTS, e que esse saque é limitado a 80%. Legal? Então, se ele pode sacar 80% do saldo, ele pode sacar 80% de 4.000, o saque vai ser de R$ 3.200. Legal? R$ 3.200. Eu já vou aqui nas alternativas e vejo que R$ 3.200 eu fico entre a letra B, a letra D
e a letra E. Legal? A letra B, a D e a E. Olhem só que coincidência. Por uma feliz ou infeliz coincidência, todas as três não. A letra B e a letra E, ambas falam aqui em R$800 a título de indenização sobre o saldo do FGTS. Legal? Indenização sobre o saldo do FGTS. Muito bem. Esta indenização sobre o saldo do FGTS e o aviso prévio indenizado são justamente as duas parcelas que são pagas pela metade. Legal? E se normalmente a indenização sobre o saldo do FGTS é de 40%, a metade dos 40% seria os 20%. Tá legal? 20% de tudo aquilo que aquele empregador depositou lá na conta do FGTS. Então, esta indenização sobre o saldo do FGTS seria de 20% sobre 4.000. Ou seja, ela seria de R$800. R$800. Então, eu já fico aqui, amigos. Eu já elimino a letra D. Estou aqui entre a letra B e a letra E. Legal? A letra B e a letra E. O que vai ser decisivo nessa questão é justamente eu saber o valor do meu aviso prévio indenizado. Imagine aí, né, que o empregado trabalhou ali até um ano. Enfim, eu sei que, como regra geral, o aviso, a indenização referente ao aviso prévio, né, em regra, ela equivale ali a um mês de salário. Legal? O salário do empregado é de R$2.800. Se o aviso prévio indenizado é pela metade, neste caso, amigos, o empregado vai receber R$1.400 a título de aviso prévio indenizado, já que é pela metade. Então, meu gabarito aqui nessa questão é a letra E. Legal? É a letra E. Que menciona aqui estes 1.400 a título de metade, né, do salário como sendo o aviso prévio indenizado. Bacana? Viram só? Pra gente encerrar, mapa mental extinção por acordo. Empregado recebe pela metade, duas únicas parcelas, o aviso prévio se for indenizado e a multa rescisória, que é um percentual dos depósitos junto ao FGTS. Recebe integralmente as demais parcelas, o que inclui o saldo de salário, as férias, claro, acrescidas do terço constitucional e o 13º proporcional. Saca até 80% do FGTS, mas não recebe seguro-desemprego. Tá legal? E com isso, amigos, nós encerramos aqui este bloco a respeito da extinção por acordo.